Senhor. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, estou muito feliz. E eu trouxe aqui uma palavra para os irmãos, que Deus fala há muito tempo no meu coração essa palavra. Já tinha queimado há uns 5, 6 anos atrás essa palavra no meu coração. E eu tinha até escrito algo sobre ela e passou o tempo. E nesses últimos tempos essa palavra veio numa maneira transformadora na minha vida de novo. Uma maneira única. Como os irmãos sabem, há 3 meses eu perdi uma referência na minha vida, que foi minha mãe. Perdi ela há mais ou menos 3 meses. E como é difícil perder alguém. Como é difícil entender a perda. Como é difícil entender a perda de alguém que você ama, alguém que você quer que fique para sempre ali. É muito difícil isso. Até para o cristão, que entende a vontade de Deus. Entende assim, né? Às vezes não entende tão bem a vontade de Deus. É normal o questionamento diante de Deus, o porquê, Deus, que isso aconteceu. Por quê? Porque tanta gente aí, pior do que ela, podia morrer e não morreu, porque ela. Mas o Senhor, Ele é bom o tempo todo, e isso basta para a gente. Crer que o Senhor é bom já é o suficiente, já basta. E crer na vontade de Deus é muito mais. E hoje eu queria falar com os irmãos sobre um processo que eu tive que passar, um processo chamado luto. Um processo doloroso, difícil, mas necessário na vida de cada um. O luto, ele é necessário na nossa vida. A perca nos leva sempre ao luto. O luto sempre vai ser necessário. Mas o problema não é o luto, mas como nós passamos pelo luto. Muita gente tem parado devido ao luto. O luto tem paralisado muita gente. Você já ouviu dizer que no cemitério é onde o lugar que tem mais talentos? Só que não teve a oportunidade de exercer. E nós, infelizmente, estamos vivendo no meio de pessoas vivas, com talentos para expandir, mas que se encontram em luto, não conseguem ter ânimo para nada, porque perderam alguma coisa, porque perderam uma pessoa, porque de fato perderam. O luto, ele é necessário para que no luto nós possamos ter a consciência e saber como vamos fazer para seguir dali para frente. O luto tem tempo. O luto tem tudo e precisa ter. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui um texto que está em 2 Samuel 12, do 13 ao 25. Vou ler com os irmãos aqui. Esse texto, ele vai contar a história, a passagem onde Davi, ele tem um filho com Betseba, e aí o Senhor tira esse filho, e todo o processo que Davi passou durante isso. E é assim, ó. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez com esse ato, insultou o Senhor: o seu filho que acaba de nascer morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer com eles. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança estava viva, falávamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Ao perceber que os seus servos cochichavam entre si, Davi compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, responderam. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou. Diga assim: Davi adorou. Voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Os seus servos lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Agora, porém, que a criança está morta, te levantas e come. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas por que deveria jejuar agora que ela morreu? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Depois Davi consolou a Betseba, sua mulher, e deitou-se com ela.
E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Meu irmão, que palavra, que transformação, que up, que entendimento de Deus é esse que o homem tem diante da morte? Ele pecou, teve fruto desse pecado, ele fez o que foi possível para ele fazer, para tentar mudar o coração de Deus, mas Deus não mudou, Deus não muda. A mudança foi em Davi, ele entende o que aconteceu, ele dá glórias por isso, ele dá glórias pela morte do filho, ele adora o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou de ser Deus em nenhum momento, salvando ou não salvando meu filho, o Senhor não deixou de ser Deus em nenhum momento. Ô irmão, como que adora desse jeito? Como que diante da morte adora? Aqui não fala, mas eu imagino Davi ali, ó, quando ele sobe que a criança morre, ele se levantando, limpando as vestes, saindo e adorando, deitando. E a adoração de Davi não é a nossa, não é uma adoração leve, não é uma adoração é uma adoração plena, é uma adoração de coração quebrantado, de choro, de deitar no chão, de pôr o rosto no chão. Eu imagino Davi orando, agradecendo a Deus, porque o filho foi morto, o filho morreu, porque a vida do filho foi tirado. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus sobre a vida de Davi. Às vezes a gente perde um pet e a mundo acaba. Às vezes a gente nem perde tanta coisa e Deus já deixa de ser tanta coisa na nossa vida. Estamos num ano de posicionamento. Ainda esse é o ano do posicionamento. Ainda. E eu quero, dentro desse texto, dizer 3 pontos que Davi se posicionou para ter uma mudança de vida. O primeiro ponto que Davi teve aqui foi confiar na vontade de Deus. Ele confiou. Ele fez a parte dele, ele jejuou, ele orou, ele pediu, mas ele confiou que a vontade era plena do Senhor, independente do que acontecesse. A vontade era do Senhor, e ele cria que independente do que acontecesse, era o melhor para ele. Confiar na vontade do Senhor é saber que o Senhor tem o melhor para você sempre, sempre. Você sabe por que muitas vezes a gente não entende a vontade do Senhor? Porque nós queremos que o Senhor se adapte à nossa vontade. Nós não queremos se adaptar à vontade do Senhor para a nossa vida. E a nossa vontade sempre é baseada em nós, e a do Senhor não é baseada em você. É baseado nele, em um todo, porque sempre vai ser para ele, sempre é por ele. Provérbios 3, 5, 6. Provérbios 3, 5, 6 fala muito sobre a vontade do Senhor. Obrigado. É basicamente isso. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Davi, ele nunca tentou entender porque o filho morreu. Ele nunca tentou questionar o porquê que o filho morreu. Ele apenas confiou que era o melhor e ponto. Isso é confiar na vontade de Deus. Isso é entender a vontade de Deus. Eu quero dar a continuação aqui. Eu quero falar sobre o segundo ponto de posicionamento de Davi que fez ele. O segundo ponto é sair do luto. 2 Samuel 19 e 20, por favor, abre para mim. Versículo 19 e 20. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu para que lhe preparasse uma refeição e comeu. Após a morte do filho, Davi, ele se levanta, ele se lava, ele se perfuma, porque ele não quer entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. Ele não quer entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. Ele troca de roupa, ele adora, e só depois ele se alimenta. Ele só foi pensar no corpo depois de que ele tinha feito tudo, tudo. Davi, ele sai do luto, ele sai do luto. Eclesiastes 7:2, por favor.
vai falar sobre a importância do luto que nós temos. Ele fala assim, ó, é melhor ir a uma casa onde há luto do que em uma festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. O luto ele é importante porque o luto ele te faz lembrar para onde você vai. Qual é o seu destino? O luto é necessário porque no luto você repensa, você muda estratégia, você começa a ver as coisas de um jeito diferente. Quando você perde uma pessoa que ela é muito importante na sua vida, o luto é para você dar aquela respirada, você pensar para onde eu volto, como vai ser daqui para frente, que caminho eu vou tomar, para onde eu vou, quem eu vou procurar, o que fazer. Essa é a necessidade do luto. O problema do luto é que muitas vezes entramos em lutos e nunca saímos. Se nós pensarmos, tem gente em luto desde a pandemia, meu irmão. Tem gente em luto até hoje, com medo de sair de casa, com medo de viver, com medo de pessoas, com medo de lugares, com medo de tudo. Irmãos, o luto nunca está relacionado à perca de coisas. O luto sempre vai estar relacionado à perca de pessoas. E tem muita gente que está com luto porque perdeu um emprego, porque perdeu uma coisinha, porque perdeu um namorado, porque o casamento está meio transtornado. Tem gente de luto por isso. O luto sempre vai estar relacionado à morte. Tem gente que perde uma coisa simples e entra no luto para sempre, que fica anos e anos em luto, não consegue sair daquilo, não consegue progredir, não consegue avançar, porque está em luto. Irmãos, eu vou te falar um detalhe: em luto você adora, em luto você ora, mas em luto você não gera vida, porque você não tem vida de Deus quando você está de luto, porque luto não tem nada a ver com vida. Luto é sinal de morte. Sempre. Luto está relacionado à morte. O problema é o tempo do luto. Sempre vai ser o tempo do luto. O porquê do luto. Existem gente que tem luto de pessoas vivas, vocês sabiam? Você sabe por quê? Porque de alguma forma você matou alguém no seu coração. E você acha que a pessoa às vezes está vivendo e você está morrendo por causa dela. Você está de luto por causa dela. Você não mais ora, você não mais louva por causa dela, você não mais frequenta a igreja por causa dela. Você não mais frequenta lugares por causa da pessoa que você matou no seu coração. Isso é um luto de pessoas vivas. Isso te impede de chegar aonde Deus quer te levar. Isso te impede. Porque você começa a caminhar para trás. A Bíblia fala em Eclesiastes 3, 1, 2, que dentro de um contexto há tempo para tudo. Para tudo é uma ocasião certa, ao tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Pode pular mais uma? Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. Mas às vezes você fica parado nesse tempo de luto e não consegue progredir para lugar nenhum. Davi, ele progrediu porque ele saiu do luto. Agora eu te questiono: quanto luto tem te parado? Em que área você se encontra de luto? Todos nós temos uma área na nossa vida em que estamos com um pouco de luto, que não conseguimos progredir. Porque não, às vezes a gente deixa essa parte para lá. Você fala assim, não, isso aqui está de boa, eu não gosto de tocar nesse assunto, eu não quero falar sobre isso, isso me machuca, isso me magoa, eu não vou falar para isso. É um luto porque você não trata, você não quer tratar. É preciso tratar para sair do luto. É preciso gerar vida na área onde tem luto. É preciso gerar vida. E dentro disso eu quero falar do terceiro ponto. Terceiro posicionamento de Davi dentro disso, que faz... Primeiro, ele confia na vontade de Deus. O segundo, ele sai do luto. E o terceiro, ele gera vida. Irmão, só gera vida quem tem vida. Quem é morto não gera vida. É por isso que eu falei, às vezes você está de luto numa área que você não consegue gerar nada naquilo, porque você está de luto. Nós somos chamados, irmão, para gerar vida, e não vida nossa, mas vida de Deus. Sempre vida de Deus, nós somos chamados para isso, para gerar a vida de Deus, em todas as circunstâncias gerar a vida de Deus. Mas sabe o que acontece, irmãos? Olha que interessante. Eu estava
lendo algumas coisas sobre Gênesis, e quando Deus faz os animais, ele fala, cada animal segundo a sua espécie. E ele fala, façamos o homem com a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? O que nós temos que gerar nas pessoas? A imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos agindo tão irracionalmente que nós estamos gerando seres segundo a nossa espécie. Você quer ver? Nós estamos gerando gente como a gente, com nada de Deus muitas vezes. Porque quando a gente gera baseado na imagem e semelhança de Cristo, é diferente, a gente gera vida. Nós estamos agindo como animais, gerando gente igual a gente. Gente incapacitada, gente fraca, gente que... Esses dias nós estávamos lá em casa, eu estava discutindo com a Giovana alguma coisa. Aí eu falei para ela, nossa, essa menina dá trabalho. Ela falou, ela é igual você. Eu falei, pior que é. Pior que é. Eu gerei isso nela. Eu gerei um pouco de mim nela. E é isso que acontece. Você sabe aquela pessoa que você não... Ai, que raiva que me dá essa pessoa. Ela é igualzinha a você. Você vê que ela tem as mesmas características que você. Porque você gerou isso nela. Os nossos filhos são a imagem e semelhança nossa, muitas vezes. Nossa, não de Deus. Ela é segundo a nossa espécie. E sabe o que acontece? No trabalho a gente está gerando gente conforme a nossa espécie. Na escola a gente está gerando gente conforme a nossa espécie. A gente não está fazendo diferença nenhuma para as pessoas lá de fora. A gente não está fazendo diferença nenhuma. Nós se classificamos como imagem e semelhança de Deus, e só estamos mostrando sobre nós. Não estamos mostrando nada de Deus, não estamos gerando vida nenhuma nas pessoas. Davi, ele teve vários filhos, certo? E não teve muito sucesso com filhos, atenção, irmão. Todos, de alguma forma, deram trabalho para Davi. Tanto que o irmão mais velho se relacionou com a irmã mais nova, a força e todo o trabalho. Teve outro filho que tentou tomar o reino dele, que se deitou com as mulheres dele, só trabalho com os filhos. Mas só lá na frente que ele consegue, porque ele muda. Ele não gera mais a vida dele, ele gera a vida de Deus. Ele começa a gerar a vida de Deus. Por favor, abrem Provérbios 10, 11 e 12. Quem não tem juízo, ridiculariza o seu próximo, mas o homem de entendimento fica em silêncio. Esse é o gerar aquilo que nós somos nas pessoas. Às vezes você não quer atrapalhar, fica quieto. Deixa Deus falar. Quanto menos tiver de você, mais vai ter de Deus sobre você. Mais vai ser de Deus sobre você. Abre para mim o segundo ponto, 2 Samuel 12, 24 e 25, por favor. Depois Davi consolou a Betseba, a sua mulher. Vou dar um ponto aqui. Vocês lembram como Deus classifica Betseba no começo da história? No começo que a gente começa? Quando a gente começa a ler? Deus classifica Betseba como a mulher de Urias. E no final, Deus classifica Betseba como a sua mulher. Você entende essa... E deitou-se com ela, e teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Vocês imaginam? Vou falar com as mulheres. Mulheres, vocês conseguem se imaginar perdendo um filho, no luto pelo filho, e o marido de vocês querer vir procurar vocês? Não tem condição nenhuma isso. Humanamente falando, é impossível. A mulher perdeu o filho, ela está sentimentalmente toda quebrada, coração destruído. Ela não consegue pensar em nada a não ser na morte do filho. Aquilo mexeu com ela.
Mas o Senhor já tinha trabalhado Betseba também. Betseba não era aquela mulher de Urias. Hoje ela era mulher de Davi. O Senhor tinha trabalhado com ela. E Davi procura Betseba e tem com ela um filho chamado Salomão. E mais do que isso, o Senhor, Ele ama Salomão. Vocês veem que era o mesmo lugar, a mulher era a mesma até então, Betseba. O reino era o mesmo, Davi ainda era rei. A situação não tinha mudado muito. E Davi, ele não podia entender assim, eu errei com Betseba, eu tive um filho, o Senhor tirou esse filho, então não é para mim ter nada com Betseba, não é para mim se relacionar com ela. Ele não podia pensar isso? Geralmente, se Deus já tirou a primeira vez, mas ele vai lá de novo, procura Betseba e as coisas são diferentes. Você sabe por quê? Porque não é um ambiente que muda. Não é o ambiente que está diferente. Porque é o mesmo reino, é o mesmo Davi, é a mesma Betseba, é o mesmo reino, é a mesma Betseba, é o mesmo tudo. Só que Davi, ele é outro. Porque é um Davi arrependido pelo que fez. É um Davi que orou em meio aos prantos, à perda do filho. Davi é o homem que saiu do luto para viver. É um homem que gerou vida. Esse Davi é diferente. Por isso que Deus ama a Salomão, porque Davi gerou Salomão diferente do que gerou o primeiro filho. Era um Davi arrependido, um Davi cheio de vida, um Davi que vivia a vida de Deus, que transbordava a vida de Deus. Esse é. E a mesma coisa para você, meu irmão, nós temos que gerar a vida de Deus, nós temos que sair do luto e gerar a vida. Nós temos que gerar vida, nós temos que gerar vida. O ambiente não nos transforma, nós transformamos o ambiente que nós estamos. Lá no seu trabalho, você não pode abrir a boca e falar, eu não consigo gerar vida aqui, porque é o meu trabalho você não conhece. Eu não conheço mesmo, mas eu conheço o Deus que você serve, e Ele gera vida em qualquer lugar. Não tem condição onde Deus não gere vida através da sua vida. Não tem como você não gerar vida de Deus. Se você entende a vontade de Deus, se você não está em luto, você tem que gerar a vida de Deus. Não tem como isso. Nós somos a geração que veio para transformar. Nós somos a geração que veio para modificar. E o mundo está sedento daqueles que vêm do Senhor. Por favor, abre Romanos 8,19. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Não foram revelados ainda? É uma geração pós a nossa, será? Eu me considero essa geração. Eu sou filho aqui, de Deus. Eu sou geração que vai transformar assim. Eu sou geração que vai gerar a vida de Deus. Eu sou a geração que vai mudar vidas. Eu vou ser a geração e vou fazer de tudo para a minha geração seguinte ser. Porque é isso que o Senhor diz. É o que o Senhor quer de mim. Gerar vidas. Sai do luto, meu irmão, sai do luto, vive, sai do luto, estende a vontade de Deus, sai do luto, gera vida, sai, Deus tem muito para você sabe o quanto Deus tem para você sabe, não é essa doença que vai te parar, não é seu emprego que vai te parar, não é a situação, não é o desânimo, não é porque você acha que tiraram coisa de você, não é porque te tiraram do ministério que você vai parar. O Senhor não te chamou para cantar, então Ele te chamou para gerar vida. Ele te chamou para isso. E é isso que você tem que fazer. Gerar vida. Gerar vida. Tenha vida em abundância. A vida de Deus é algo que nos enche, transborda e todo mundo que está ao redor recebe. Se você está no seu emprego e as pessoas não respeitam você, como servo de Deus, você não está gerando vida. Se as pessoas falam coisas com você que te falam, nossa, você não está representando a vida de Deus. Você tem que parar, voltar e refletir e começar a transbordar a vida de Deus na vida dessas pessoas. Nós temos que começar a transbordar ainda mais a vida de Deus. Temos que deixar de ser nós. Temos que parar de gerar segundo a nossa espécie. Nós temos que gerar segundo a imagem e semelhança de Cristo, porque é isso que nós temos que fazer. Não existe ambiente que não possa ser transformado com a presença e a vida de Deus.
Quando Lázaro morreu, Jesus chegou, ele reviveu. Ah, glória a Deus. Se Lázaro reviveu, por que você não pode sair desse luto? Você não está morto ainda, você está de luto. Você está de luto. Sai desse luto. Volta para trás, olha o caminho que você parou. Ainda há tempo, meu irmão, ainda há tempo de sair do luto. Ainda há tempo de viver, de gerar a vida de Deus. Ainda há tempo. Gostaria de chamar a banda aqui. Você acha que, pô, Léo, eu não tenho mais, eu estou sem expectativa nenhuma. Talvez o luto esteja muito grande dentro de você. Talvez o luto esteja muito forte. Eu quero mostrar uma passagem para você, por favor. Abre Ezequiel 37, 1. Ezequiel falando, a mão do Senhor estava sobre mim. E pelo seu Espírito, Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos secos. Por favor. Ele me levou de um lado ao outro entre eles. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão se tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Colocarei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida, então saberão que eu sou o Senhor. Oh Deus! Oh Deus! Talvez você está se encontrando aí como um vale de ossos secos, meu irmão. Sem expectativa nenhuma de Deus gerar vida em você. Talvez, meu irmão, sabe o que acontece? Você um dia gerou vida. Mas o luto fez você parar de gerar vida. E você deixou isso morrer. E quando morre, você já viu a carniça? Vai comendo, até não sobrar mais nada. Mas o Senhor, Ele traz à tona tudo isso para te dar uma oportunidade de voltar de onde você parou. Ele te dá uma oportunidade de você voltar a gerar vida. Ele te dá uma oportunidade de voltar a gerar vida, e voltar a gerar vida, e vida gerando vida, e o ciclo é infinito até a volta do Senhor, porque vida é gerada através de vida, e vida de Deus gera a vida de Deus. Oh, glória! Não tenho conhecimento de como você está. Eu não tenho esse conhecimento. Você se conhece. Deus te conhece melhor que você. Irmãos, imagina, meu irmão, imagina um osso aqui todo seco, velho, jogado. E do nada começa a criar tendão, carne. Irmão, como... E do nada, mais que isso, não é apenas carne, mas tem Espírito de Deus, a vida naquilo que estava morto. O fato de criar carne, amém, que aconteça, mas o fato do Espírito de Deus estar onde estava morto, do Espírito de Deus voltar aonde estava morto, e a palavra continua dizendo que aquele era o exército de Israel, era o próprio exército que vinha de ossos secos. Então cadê o exército do Senhor aqui que prepara a nova geração? Cadê o exército que gera nova vida, que gera a vida de Deus? Cadê esse exército? Eu não me considero osso seco. Eu me considero alguém que vai dar vida de Deus, como eu já disse aqui. E você também pode fazer isso. Você também. Deus quer te usar da mesma forma que quer usar a mim, que quer usar qualquer um. O negócio é disposição, é sair do luto, é gerar vida, é confiar na vontade dEle. Aleluia. Aleluia. Eu queria te convidar a ficar de pé.